revelação do Senhor Jesus para a sua igreja, amém? E o Senhor Deus me colocou no coração falarmos sobre a igreja e os seus desafios. Nós estamos chegando ao final de ano, estamos no último domingo de novembro, domingo que vem já são 3 de dezembro, e nós teremos mais alguns domingos no mês de dezembro. São apenas 4 finais de semana ainda para terminar o ano de 2017 e para iniciarmos o ano de 2018. E nós sabemos que nesse tempo nós normalmente somos tomados por uma necessidade, uma decisão de fazermos uma reavaliação das nossas vidas e de fazermos um planejamento para o ano que vai iniciar, o ano de 2018. É um tempo que eu estava compartilhando com a irmã Márcia ali, enquanto o pastor Alessandro divulgava a nosso musical de Natal, que nesse tempo agora de Natal, as pessoas que são convidadas, então convide pessoas para vir participar e receber a mensagem. Essa mensagem, irmãos, foi composta, o musical foi composto pelo Espírito Santo através de irmãos da nossa igreja. Foi Deus trazendo essa inspiração a pessoas da nossa igreja. É um musical feito aqui na igreja, pelo Espírito Santo de Deus, movendo os corações. Todos os que estão envolvidos da dança, da música, da artes cênicas, todos estão envolvidos nesse sonho de Deus para o Natal. E o Natal toca no coração das pessoas, elas são sensibilizadas pelo poder do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus não é só o nascimento, mas é a obra dele que foi realizada. Então convide as pessoas para participar. Mas nesse tempo nós então somos tomados dessa necessidade de examinarmos a nossa vida, de entendermos os desafios, porque nós então existimos como igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você desconstrua na sua mente, quando Jesus falou para o apóstolo João, nós vamos ler o texto na Bíblia, quando Jesus falou às igrejas, João pega essa palavra e escreve às igrejas. Jesus não estava dizendo para escrever para a igreja, instituição, que tinha um templo construído na cidade de Sardes, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Laodiceia, ou de Éfeso. Porque naquele tempo não tinha ainda condições de ter templos grandes. Não tinha sido construído grandes templos. E na situação em que o livro de Apocalipse foi escrito, na época e no contexto que ele foi escrito, no ano 95 mais ou menos da nossa era, havia uma grande perseguição aos cristãos. O imperador Domiciano, e não tem nada a ver com Lucas Guirardi Domiciano, não é parente, tá? Bom, Lucas não tem parentesco, mas o imperador romano Domiciano prendia os cristãos, mandava matar os cristãos, e se alguém construísse um templo cristão, ele ia lá e destruía. Então não era igreja de construção, instituição. Quando Jesus fala, escreve às igrejas, Jesus está falando, escreve às igrejas que somos nós, cada um de nós em unidade, construindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reunia nas casas, que se reunia nas tumbas, porque eles estavam sendo perseguidos, porque Domiciano construiu em várias cidades do Império Romano. Em Sardes tinha sido construído, em Éfeso não, porque já tinha um templo à deusa Diana, então já tinha bastante idolatria lá em Éfeso. Mas ele construiu em várias cidades uma imagem dele, e todos os moradores do Império Romano tinham que se dobrar diante da imagem todos os dias e dizer: Kyrios, Kyrios, Senhor Domiciano. Ou seja, Domiciano é o nosso Senhor. E os cristãos diziam: não, Kyrios é Jesus, o nosso Senhor é Jesus Cristo. E por causa disso, eles morriam, eles eram perseguidos, perdiam suas casas, perdiam suas posses. Mas mesmo assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo cresceu, rompeu essa perseguição e se tornou o que nós somos hoje. Se tornou a igreja universal de Cristo em toda a terra. Eu não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja de Jesus Cristo em toda a terra, em todas as nações. E é para esse povo, é para mim, é para você, é para esta igreja de São Gabriel do Oeste, que Jesus Cristo revelou ao apóstolo João essas palavras. E muitas vezes nós somos levados a ter uma interpretação alegórica, muito mitológica, mística do Apocalipse. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, interpretada da forma correta,
aonde Deus, o Espírito Santo é que traz a revelação, não existe nada de mito e nada de alegoria no Apocalipse. Tudo que foi escrito no Apocalipse é mensagem de Jesus Cristo, de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. No capítulo 2, no capítulo 1 do Apocalipse, Jesus Cristo se manifesta a João, e ele diz ali: escreve, João, tudo que você está vendo, você escreve, você precisa escrever, está lá no verso 19, portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Jesus mandou João escrever. Então, o Apocalipse está aqui na sua mão, porque o apóstolo João obedientemente escreveu o que Jesus revelou a ele. E Jesus disse: escreve, verso 11, escreve um livro que vês e envia-o às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus faz referência a essas 7 igrejas, mas Jesus poderia fazer referências a muito outras mais. Poderia fazer referência à igreja da Galácia, aos Gálatas, poderia fazer referência à igreja de Colossos, aos Colossenses, poderia fazer referência à igreja de Troade, poderia fazer referência à igreja de Lídia. Tinha vários lugares que existia igreja do Senhor Jesus, mas ele faz referência a essas especificamente, porque ele tinha muitas mensagens para entregar às igrejas, e ele queria usar essas 7 igrejas para entregar essa mensagem. O livro de Apocalipse, que significa revelação, eu já disse, começa no primeiro versículo do primeiro capítulo dizendo: revelação de Jesus Cristo. É isso que o livro do Apocalipse é. É um gênero literário, bíblico, escatológico, de escatologia. Não foi só Apocalipse de João que foi escrito com esse gênero literário da escatologia. O livro de Daniel, no Velho Testamento, é um livro também escatológico. Muitas profecias de Daniel se cumpriram durante os 400 anos do silêncio, ali entre Malaquias e Mateus. Muitas profecias, como o Filho do Homem, capítulo 7 de Daniel fala sobre o Filho do Homem, é cumprida em Mateus, no nascimento de Jesus Cristo. E depois no Apocalipse nós vemos mais referências a Jesus Cristo como Filho do Homem, referência à humanidade de Jesus, mas há também santidade e deidade de Jesus Cristo. E nós vamos trabalhar nessas cartas. Escatologia, eu esqueci de dizer, significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim da história, do fim dos tempos. Esse livro, como eu disse, foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo João que reclinou a cabeça no ombro de Jesus, quando estava reunido para a última ceia dos discípulos. Era o mesmo João que andava junto com Jesus. Estamos no ano de 93 a 95, mais ou menos, quase o ano 95, e João estava preso numa ilha chamada Patmos, que ainda existe essa ilha lá no Oceano Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, fica próximo ali à Grécia e à Turquia. Naquele tempo era tudo conhecido como Ásia, hoje já tem uma parte é Europa, outra parte é Ásia. E essa prisão, João estava lá, e ele diz aqui, quando ele começa a escrever, foi preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele pregava o Evangelho, porque ele não se dobrou à estátua de Domiciano, do imperador romano, e ele não chamou o imperador de Senhor, de Quírios, ele chamou somente Jesus Cristo. Por causa disso ele foi exilado nessa ilha, mas nessa ilha, onde ele não podia sair, mas ele não estava preso, porque lá ele podia caminhar pelos céus, amém? Porque lá ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus, lá ele tinha a presença de Jesus, e durante algum tempo, nós não temos ideia, mas durante algum tempo da vida dele, ele conversou com Jesus, face a face, frente a frente. Ele faz no primeiro capítulo a descrição da visão de Jesus Cristo, no poder e na glória de Jesus, Jesus glorificado, Jesus transformado. João conheceu Jesus em carne e osso, mas naquele momento João estava tendo em espírito um relacionamento com Jesus, e recebendo de Jesus Cristo aquelas mensagens, as mensagens que ele recebeu, escreveu e enviou às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas chegaram até mim e até você hoje. Nós podemos ler essas cartas.
Para introduzir, então, eu queria informar isso para os irmãos. E essa mensagem de João foca nos desafios. Jesus Cristo está mostrando os desafios da igreja de Jesus. Jesus começa falando sobre as igrejas, depois ele vai falando sobre todos os acontecimentos que viriam depois daquele tempo, e ele vai então lá a partir do capítulo 17 e 18, ele vai então declarando e revelando a João e às igrejas o que aconteceria depois da vinda dele. E nós terminamos Apocalipse capítulo 21 e 22, ouvindo a palavra Maranata, Jesus, ora vem Senhor Jesus. E Jesus então fala do que vai acontecer, do aprisionamento de Satanás e do novo céu e da nova terra em que nós viveremos. Essa então é mais ou menos o esboço do livro de Apocalipse. Mas essas 7 igrejas têm características muito semelhantes com todas as igrejas do Senhor Jesus. Especificamente 3 igrejas são as que nós vamos falar hoje: Éfeso, Sardes e Laodiceia. Elas já haviam perdido a unção, elas já haviam perdido o fervor e o amor de Jesus Cristo, ou o amor a Jesus Cristo. Elas continuavam seus cultos, elas continuavam tendo as suas reuniões, elas continuavam se encontrando, louvando, lendo a palavra, estudando as cartas dos apóstolos, estudando a palavra de Deus, mas elas não estavam mais tão próximas, tão apegadas a Deus e a Jesus Cristo. 3 igrejas. 2 igrejas foram repreendidas porque estavam se tornando exatamente iguais ao mundo pagão da época. Estavam tendo muitas coisas do mundo dentro delas e tentando continuar como igrejas cristãs. E meus irmãos, lendo esse texto eu fiquei refletindo e pensando, quantas e quantas igrejas na nossa época, no nosso tempo, hoje, século 21, estão cultuando ao Senhor, estão fazendo cultos, se dizem cristãs, são tomadas pelo censo do IBGE como igrejas cristãs, mas estão fazendo exatamente como essas igrejas, vivem uma vida totalmente dirigida pelo sistema do mundo e não pelo sistema de Deus, vivem uma vida totalmente orientadas pelo sistema, pelo esquema deste mundo, mas não tem um relacionamento profundo com Deus, não tem mais o primeiro amor, não tem mais obediência aos princípios da palavra de Deus, vivem na verdade como aquelas igrejas estavam vivendo naquele tempo. As 3 igrejas estavam passando por perseguições, e as igrejas que passavam por perseguições, Jesus consola e traz promessas. E esses desafios que aquelas igrejas enfrentavam e que nós enfrentamos, têm um potencial de até destruir a igreja. E lembre-se, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus como nós, pessoas, igrejas de Jesus Cristo. O esfriamento espiritual, o mundanismo e a perseguição são 3 desafios que Jesus aborda aqui nesses textos das cartas do Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre o esfriamento espiritual. Nas próximas mensagens eu estarei falando sobre o mundanismo e sobre perseguição, nas próximas oportunidades em que eu for falar. Se você quiser acompanhar a continuação dessa mensagem, não perca os cultos próximos que nós vamos ter. Aquelas igrejas viviam um esfriamento espiritual. Nós vamos ler o texto, abra sua Bíblia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler o texto, capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler os textos sobre as igrejas, a partir do versículo 1, capítulo 2, eu preciso ler para que você conheça todo o contexto. Acompanhe comigo, eu vou ler. Você vai acompanhar essa leitura, preste muito bem atenção, veja na sua tradução. A minha tradução é século 21, ela vai estar um pouco diferente da sua, ela é mais tradicional, ela é mais fiel ao texto original, mas não se preocupe que nós estamos lendo a mesma coisa, só que ela tem uma abordagem muito mais direta, mais próxima do texto que João escreveu. Versículo 1 do capítulo 2, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Talvez você esteja preocupado, falando, o que era aquelas 7 estrelas, os 7 candelabros, e o que é o anjo da igreja? Tudo isso se refere à igreja, e o anjo da igreja, a definição que eu concordo, a definição que eu acho que é a correta. Muitas pessoas têm outros argumentos, mas a definição que eu concordo é que o anjo da igreja são os líderes da igreja. No caso nosso, desta igreja, da nossa igreja, são os pastores.
os líderes da igreja: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus está falando das igrejas, as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não suportas os maus, e que se puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. Jesus só falou coisa boa de Éfeso, mas agora Jesus diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que Jesus está dizendo aqui é que ele, meus irmãos, não é Satanás, não é o inferno, mas é que Jesus viria e resolveria aquela situação de desvio da igreja. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, nicolaítas, alguns estudiosos dizem que esses nicolaítas seguiam a Nicolau. Alguns dizem que era um daqueles diáconos que foram ordenados lá no capítulo 7 de Atos, Nicolau. Mas não existe muita certeza. O que eles diziam era a mesma coisa que os universalistas hoje dizem. Mesma coisa. Se você não sabe o que o universalista, o que o cristão universalista pensa, eu vou te explicar rapidamente. O universalista diz que pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, toda a humanidade, o universo todo foi salvo, foi redimido. Então, nós somos justificados por Cristo, nós podemos pecar, nós podemos viver uma vida desregrada, nós podemos viver uma vida fora dos padrões da palavra de Deus, que mesmo assim a graça e o sacrifício de Jesus bastam para nós. É isso que eles dizem. Os nicolaítas falavam a mesma coisa. Não, nós temos a graça de Jesus, pode pecar, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Quer ter 2 mulheres? Pode ter. Quer trair a sua esposa? Pode trair. Quer enganar o seu irmão? Pode enganar. É isso que os nicolaítas falavam, porque você está debaixo da graça. Tá? Então Jesus está dizendo que eles se levantaram, a igreja de Éfeso se levantou contra os nicolaítas, e as outras igrejas também. Jesus vai citar isso. Tens ao teu favor, Deus também odeia os nicolaítas, diz o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, há uma promessa de Jesus: eu lhes darei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus falando da vida eterna, da vida após a morte, de estar com Ele, comendo do fruto da árvore da vida. Vamos ao capítulo 3, irmãos, que nós vamos falar da segunda igreja. Capítulo 3, verso 1, igreja de Sardes. Acompanhe comigo. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço, meus irmãos, Deus não tem 7 Espíritos. O que Jesus está se referindo aqui é o Espírito de Deus nas igrejas. São 7 igrejas, o Espírito de Deus estava nas 7 igrejas, tá? Então não crie nenhuma dúvida com isso. Deus não tem 7 Espíritos, Ele só tem um, o Espírito de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e está para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Meus irmãos, mais uma vez, Jesus está dizendo, não é Satanás que vem roubar, não é Satanás que vem como ladrão. Jesus está dizendo, eu virei contra ti como um ladrão. Para Sardes. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, porque elas são dignas dessa honra. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao versículo 14 do capítulo 3, ler a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres ouro refinado do fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras a vergonha da tua nudez, e que ela não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e voltes a enxergar. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, nós lemos a tua palavra. Essa palavra é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual como um jornal dessa manhã. Pai, o mesmo Espírito que estava revelando a João lá naquele dia, está revelando a nós aqui nessa noite. Ilumina, Espírito Santo, o entendimento dos teus servos, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Essas três igrejas tinham algo em comum. Elas tinham algo em comum entre si, e elas têm algo em comum conosco hoje. Essa mensagem não vai ficar restrita às igrejas do Apocalipse, porque essa mensagem foi escrita a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todas as épocas, em todos os tempos e em todas as denominações. Jesus se apresenta, faz um elogio quando é possível se apresentar e fazer um elogio, mas também faz uma repreensão a todas elas, uma chamada ao arrependimento. Ele adverte com a possível consequência de não se arrepender, e encerra cada carta com uma promessa para aqueles que são fiéis. Ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está falando com você, igreja. As três igrejas, Éfeso, Sardes e Laodiceia. Éfeso mantinha suas atividades normais como igreja, eu já falei isso. Estava sendo perseguida por Domiciano, mas continuava mantendo a doutrina, estudando a doutrina dos apóstolos, estudando a Bíblia hebraica. Mas perdeu o primeiro amor, tinha esfriado, já não amava a Deus e a Jesus como no princípio. E eu quero lembrar para vocês, meus irmãos, que lá no capítulo 19 de Atos, tem um relato do grande avivamento que foi gerado naquela cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso não começou fria. A igreja de Éfeso, ela não começou sem amor a Jesus Cristo, sem poder, sem o fogo do Espírito Santo no relacionamento e no convencimento da cidade. Os historiadores dizem que toda aquela cidade foi convertida a Jesus Cristo. Atos 19 conta exatamente o que aconteceu. Diz que os fabricantes da imagem da deusa Diana, que era feita e vendida no templo de Diana, ficaram revoltados. Dizem que os feiticeiros e os bruxos ficaram revoltados, porque por causa da mensagem de Paulo e Silas, a cidade se converteu e eles não vendiam mais as estatuetas, aquelas imagens de idolatria, porque por causa do poder de Jesus Cristo, naquela igreja de Éfeso, da agir do Espírito Santo, as pessoas não eram mais idólatras, elas não eram mais feiticeiras e nem buscavam mais a bruxaria e o ocultismo. Elas deixaram as suas práticas, elas tiveram um poder, um amor tão grande por Jesus e pela vida das outras pessoas, que elas pararam de ir aos templos pagãos prestar culto àqueles deuses pagãos e passaram a prestar culto ao Senhor Jesus e a contaminar toda a cidade com a mensagem do Evangelho. E diz os estudiosos que 120 mil pessoas se converteram a Jesus naquele tempo, naquela cidade, praticamente a cidade toda. Isso é o poder do Espírito Santo, isso é o primeiro amor. Aquelas pessoas viviam o que nós vemos em Atos 2, elas viviam o relacionamento
compartilhar tudo que tinham, de partir o pão, de estudar a palavra e de ir até o próximo, estender a mão, estender o evangelho, levar a salvação de Jesus Cristo a todos aqueles que estavam fora dos caminhos do Senhor. Ela viveu aquele primeiro amor, eles estavam juntos na contribuição. Não existia nenhum membro na igreja de Éfeso, no primeiro tempo, naquele amor, naquele fogo do Espírito Santo, que questionava se precisava ajudar o seu irmão necessitado, e questionava se precisava levar as ofertas até os pés dos apóstolos, para fazer a manutenção do trabalho naquela igreja. Não se questionava se aquela igreja realmente precisava sair das casas, ou sair das suas cadeiras, dos seus bancos, do seu conforto, para ir atender ao necessitado que estava sendo perseguido, ou que estava sendo afrontado. Não havia questionamento no meio dessa igreja, porque o amor de Deus queimava nos corações, através do fogo do Espírito Santo. E é isso que Jesus está dizendo. Essa igreja era tão poderosa, 30 anos depois, Jesus disse para ela, isso aí aconteceu mais ou menos 30 anos antes de Jesus falar isso para João, e João entregar para a igreja de Éfeso: tenho contra você, que você esqueceu o amor do princípio, você esqueceu o primeiro amor, você já não me ama mais como você me amava, você já não demonstra o seu amor por mim como você demonstrava. Agora você já começa a se preocupar mais com as suas necessidades, com os seus problemas pessoais. Você já está investindo o seu tempo, a sua atenção e o seu amor e a sua paixão em outras coisas. Você voltou às práticas antigas. É isso que Jesus está dizendo. Você já não tem mais tanto tempo para me amar. Você já não tem mais tanto tempo para amar outras pessoas. Você está olhando só para o seu umbigo. Você está preocupado somente com as suas coisas. Você só questiona o que serve para você. É isso que Jesus está dizendo àquela igreja, e a nós também. A igreja de Sardes estava assim também. Era uma igreja grande e fiel, mas estava morta, estava vivendo de fachada. O verso 2 do capítulo 3 diz: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Jesus está dizendo: desperta desse sono, igreja, acorda. Tantas igrejas vivendo de fachada, parecem igrejas, tem construção de igreja, tem culto de igreja, tem cântico de igreja, tem pregação de igreja, mas está morta. Aquilo que está vivo é Jesus, mas está morta a igreja. Sardes vivia essa realidade. Jesus diz no verso 4, capítulo 3: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Glória a Deus! Glória a Deus, porque as igrejas sempre têm aqueles que conservam limpo as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupa branca, pois merecem esta honra, diz a versão da linguagem de hoje. Laodiceia, a terceira igreja, que vivia o esfriamento espiritual, também era muito rica. Na cidade de Laodiceia existia uma estação turística com fontes termais, uma cidade muito próspera no turismo. Eles possuíam também uma das únicas fábricas de roupas com tingimento, roupas coloridas. Naquele tempo era novidade. E eles faziam muitas roupas naquela cidade. Era uma cidade industrial para a época. E também lá em Laodiceia tinha um unguento que era utilizado como colírio para os olhos. As pessoas que tinham dificuldade de visão, olhos embaçados ou ardência nos olhos, passavam aquele unguento que produzia-se em Laodiceia, e o olho ficava limpo. Por isso que Jesus usa essas três figuras então, para tratar com aquela igreja. Uma cidade rica, uma igreja rica, mas se tornou como aquela cidade. Jesus disse: você é morna como as águas do banho da cidade. Se você fosse fria, não tivesse nada para oferecer, seria melhor do que ser morna, porque tu eras quente, mas perdestes o primeiro amor e esfriastes, e se tornastes morna como as águas das termas da cidade. E Jesus disse: vocês me dão ânsia de vômito, vocês não se definem se me amam de coração ou amam mais as coisas deste mundo. Vocês não tomam uma posição, vocês não se posicionam se amam mais a Deus do que as coisas desse tempo. Vocês não tomam uma posição se você ama mais a Deus ou se você ama mais o seu trabalho, se você ama mais a Deus ou se você ama mais as suas coisas, ou se você ama mais a Deus ou se você ama mais a você mesmo. Jesus está dizendo para essa igreja:
E pior ainda, eles estavam nessa situação e estavam achando que estava tudo bem. A mornidão causa isso, meus irmãos. A igreja morna acha que está tudo certo, pensa que está tudo bem, mas está tudo errado. Está tudo fora do projeto de Deus, está tudo fora dos princípios da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas tinham a falta do primeiro amor, a falta do amor transformador, a falta do relacionamento amoroso com Jesus Cristo e com o próximo. Todas aquelas igrejas se tornaram igrejas que tinham estrutura, que tinham cultos, que tinham encontros, que tinham atividades, que tinham eventos, mas não manifestavam o amor de Jesus Cristo, não manifestavam o primeiro amor. Todas as igrejas ouvem de Jesus, meus irmãos, e essa palavra ecoa no tempo. Essa palavra que foi dita às igrejas do Apocalipse, está sendo dita aqui neste momento, para a primeira igreja batista em São Gabriel do Oeste. Todas as igrejas devem ouvir através do tempo no livro de Apocalipse, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Arrependa-se. Em algum momento vocês se desviaram da vontade de Deus, pecaram e não estão se resolvendo, não experimentaram um arrependimento verdadeiro, uma confissão verdadeira e a restituição dos seus erros. No versículo 4 do capítulo 2, Jesus diz a Efésios, aos Efésios, à igreja de Éfeso: lembre-se de onde você caiu, volte às práticas das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a ser como nos primeiros tempos da sua vida com Jesus Cristo. Volte a desejar estar com Cristo, volte a desejar ter tempo de oração, volte a desejar ter tempo de jejum, volte a desejar ter tempo de leitura da palavra, volte a desejar estar junto com os irmãos em comunhão, volte a desejar estar alcançando pessoas perdidas, seus familiares, seus amigos, seus parentes. Volte às práticas das primeiras obras. Capítulo 3, verso 3, Jesus diz a Sardes: lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Capítulo 3, verso 18, escrevendo a Laodiceia, Jesus diz através de João: a verdadeira riqueza é ouro purificado, é ouro passado pelo fogo. Jesus não está falando do ouro material, Jesus está falando do ouro celestial, que é a fé em Jesus Cristo, que é a fé salvadora, a fé transformadora. É isso que Jesus está falando. Compre, adquira fé, ao invés de adquirir ouro nessa terra, onde o texto que o pastor Alessandro leu, onde a traça e a ferrugem consome, aonde as coisas adquiridas aqui são destruídas. Agora, o ouro puro, refinado pelo fogo dos céus, não vão ser consumidos. É um ouro eterno, e você vai ter essa riqueza pela eternidade. Você está nu, precisa de vestes brancas, Jesus está dizendo. Jesus não está se referindo aqui à nudez física, mas toda vez que a palavra de Deus se refere a vestimentas, a vestes brancas, ela está falando sobre santificação, sobre trocarmos as nossas roupas sujas e impuras por roupas brancas lavadas no sangue do Cordeiro, santificadas pelo sangue do Cordeiro. É isso que Jesus está dizendo. Compre colírio para os seus olhos, para limpar os olhos. Jesus não está falando para você usar um colírio de farmácia. Jesus está dizendo para você usar a unção do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, para limpar as suas vistas e você poder enxergar tudo, para você entender todas as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, curadas, libertas, e para que você possa voltar ao primeiro amor. É isso que Jesus disse a todas aquelas igrejas. É isso que Jesus está dizendo a nós, a nossa igreja também. Lembre, pare um pouco, nós estamos chegando no final de 2017 e é tanta correria, nós estamos levando as coisas, nós estamos indo do jeito que dá, nós estamos indo empurrando de barriga. Pare a sua rotina, para um pouco, pare as suas atividades, para um pouco, olhe para o princípio, olhe para o começo da sua vida com Jesus Cristo, olhe para o tempo do seu primeiro amor com Jesus, faça um balanço da sua vida espiritual, aonde você está errando, aonde você está sendo repreendido por Jesus. Igreja de Jesus Cristo,
Igreja de Jesus em São Gabriel do Oeste. Jesus escreveu essa carta aos anjos da igreja. E Jesus escreve essa carta para a igreja em São Gabriel do Oeste. Onde você caiu? Aonde você ficou frio? Aonde você está morno? Aonde o fogo do amor e do Espírito Santo de Deus não arde mais no seu coração e na sua vida? Quando tudo isso começou? Quando isso tudo começou a acontecer? Para as 3 igrejas, Jesus apresenta o mesmo problema. E Jesus traz a mesma solução. Arrependa-se. Arrependimento. Arrependimento inclui reconhecimento sincero da nossa situação, dos nossos erros, dos nossos pecados. Tristeza pela prática do pecado. Confissão a Deus e a outra pessoa de confiança para ser curado. Restituição e disposição de nunca mais fazer de novo, de não voltar à prática daquele pecado. Jesus está dizendo no verso 20: eu estou à porta e bato. Capítulo 3, 20, Jesus diz: eu estou à porta e bato. E não é evangelístico, meu irmão, isso aqui. Muitas vezes as pessoas usam esse texto como chegando para um incrédulo e dizendo: meu querido, você precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Ele está à porta e bate, querendo entrar. Não é esse o foco dessa palavra aqui. Jesus está falando para as igrejas. Jesus está falando para os cristãos. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Quem abrir e deixar eu entrar, eu vou cear com ele e fazer morada. Jesus está falando para a igreja. E muitas vezes nós achamos que não é possível, mas é possível. Jesus está dizendo aqui que é possível uma igreja cultuar, prestar culto, fazer atividades de culto e tocar louvores e fazer orações e deixar Jesus de fora da igreja. Eu fico imaginando tendo a triste imagem de Jesus estar batendo nas portas das igrejas e não podendo entrar. Jesus está batendo na porta do coração dos cristãos, dos discípulos dele, e os corações estão fechados por rancor, estão fechados por decepção, estão fechados por orgulho, estão fechados, corações fechados por tantas coisas. Jesus bate a porta pelo esfriamento espiritual dos corações. Jesus bate a porta e não tem entrada. Que situação terrível. Quantas igrejas, quantos corações estão fechados para Jesus. E esse texto, meu irmão, não é para os incrédulos. A salvação para os incrédulos vem por Jesus. Mas Jesus está falando aqui que Ele está batendo nos corações das igrejas. Estou à porta e bato. Quem abrir, vai receber. Porque se tornaram autossuficientes, deixaram Jesus de fora. Não, nós sabemos fazer culto, nós sabemos cantar louvores, nós sabemos interpretar a Bíblia, nós temos método crítico de interpretação da Bíblia e fazemos uma interpretação muito boa. Bom, o Anderson ficou escandalizado na aula essa semana, porque tem ateu que interpreta melhor a Bíblia do que cristão. Sabe fazer, sabe entender, mas não tem o amor, não tem o Espírito Santo, não tem o fogo do Espírito Santo, não tem o primeiro amor. Essa é a realidade. São ricos e abastados, mas põem Jesus para fora das suas vidas, para fora da igreja, para fora do coração. Jesus, nessas igrejas, Éfeso, Sardes e Laodiceia, Ele traz advertência. E essa advertência serve para a igreja em São Gabriel do Oeste também. Serve para mim também, como igreja de Jesus aqui. Verso 19 do capítulo 3. Jesus diz: eu corrijo e castigo a todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Jesus está chamando a atenção que leva as coisas a sério, meus irmãos. Igreja de Jesus leva as coisas a sério. Nós estamos encerrando 21 dias de jejum e oração. Não vou pedir para levantar a mão quem fez jejum, porque é uma coisa individual, pessoal. Mas durante vários momentos nós refletimos sobre o que é jejum.
E durante vários momentos nós chegamos à conclusão que jejum não é fazer regime, fazer dieta. Não é deixar de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa. Jejum não é isso. Jejum é se arrepender e voltar às primeiras práticas. Voltar ao relacionamento íntimo com Jesus, com Deus, e ao atendimento das necessidades do nosso próximo. Isso é o verdadeiro jejum que Deus quer. Isso é o verdadeiro jejum que Deus espera. Que nós nos aproximemos dEle, que nós reconheçamos a nossa incapacidade. Aquelas igrejas estavam fazendo cultos na força do braço delas. Aquelas igrejas estavam fazendo por sua capacidade própria, não dependiam mais do Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo: eu estou batendo a porta e ninguém abre. Isso parece até que não é o perfil de Jesus, corrigir, advertir, ameaçar, como ele está fazendo aqui. Mas Jesus já explica no versículo 19: eu corrijo e castigo a todos os que amo. Jesus diz no Evangelho que o Senhor Deus é Pai, e todo pai corrige ao filho que ama. Éfeso, Jesus diz: eu retirarei o seu candelabro. Significa a extinção dessa igreja sem amor. Meus irmãos, quando nós vemos em Mateus o texto que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque não vai prevalecer mesmo. Mas Jesus está dizendo aqui que é Ele mesmo que vem e corrige a igreja. Ele é o Pai, Ele é o dono da igreja, Ele é o esposo da igreja, Ele é o fundador da igreja, é Jesus. Sardes, Jesus diz: serão atacados de surpresa, como ladrão, eu virei a vocês e vocês nem perceberão. Meu irmão, Jesus está usando aqui o termo do ladrão, não é Satanás, é Jesus. É o próprio Jesus que vem. Igreja morna, igreja morta, igreja vazia de amor, do primeiro amor. Jesus vem. Jesus vem para restaurar. Jesus vem para recobrar o trono que é dele de direito. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum líder tem o direito e a autoridade de se assentar no trono de Jesus. Jesus está sentado no trono. O Apocalipse passa os 22 capítulos falando isso. Jesus está assentado no trono à direita do Pai. É Jesus entronizado na sua vida, na minha vida. Em Laodiceia, Jesus disse: se não se converter da sua autossuficiência, será envergonhada e chegará ao final pobre, cega e nua. Essa palavra que Jesus entregou às igrejas, ela está ecoando em todos esses séculos. E todos esses desafios que as igrejas tinham naquele tempo, é o desafio que nós temos hoje, meus irmãos. Porque nós estamos, na nossa época, sofrendo o ataque dos nicolaítas. Pessoas que estão dentro das igrejas dizendo: não, nós podemos fazer o que quisermos, porque através da graça de Jesus nós somos salvos e não seremos condenados nem corrigidos. Assim como nas igrejas do Apocalipse, a igreja de hoje está vivendo uma mornidão espiritual. Não pratica, não vive o fogo do amor, o fogo do primeiro amor. Diz que ama, mas abandona. Diz que ama, mas não atende. Diz que ama, mas não chora junto. Diz que ama, mas não vive junto. Eu vi uma postagem essa semana, o pastor Mauro Clementino mandou, não sei se mandou para você também, da mesquita lá no Egito, que foi atacada e 300 pessoas morreram. E era, se não me engano, era 3 horas da tarde, ou era 9 horas da manhã, era um horário, porque eles se reúnem 6 vezes para orar nas mesquitas. Então nós vemos igrejas seguindo a um Deus morto, porque o Deus daqueles homens morreu. O túmulo deles está lá em Meca, Caaba, o túmulo de Maomé está em Meca.
está morto. Igrejas que seguem um Deus morto se reúnem 5 vezes por dia. A igreja que segue Jesus Cristo vivo, será que nós conseguiríamos reunir uma vez por dia? Será que teríamos participação nas células se tivéssemos células todos os dias? O nosso Deus é vivo, o nosso Deus está vivo, vive e reina para sempre. É isso, isso é fogo, isso é amor. Igrejas seguindo a um Deus morto, se reunindo 6 vezes por dia para orar, voltados para o túmulo do Deus deles, para o túmulo do profeta. E nós temos um Deus vivo, reinando no céu. Quantas vezes você tem buscado esse Deus diariamente? Quantas vezes você tem levado Jesus Cristo vivo a alguma pessoa diariamente? Quantas vezes você tem estendido a mão ao necessitado? Quantas vezes você tem orado, intercedido por alguém que pede intercessão? Mesmo que a situação esteja ruim no nosso tempo, as promessas de Jesus são maravilhosas para a igreja. Quem se arrepender e voltar atrás em seus erros, voltar ao primeiro amor, ao amor do início, ao caminho reto da palavra do Senhor, receberá a coroa da vida. É estar coroado no céu, é estar coroado com Jesus Cristo, é estar junto com Jesus, diante do trono de Jesus, cantando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e está aqui. É isso que nós vamos cantar, é isso que Jesus está prometendo. Mas nós precisamos enfrentar esses desafios que estão à nossa frente. Igreja do Senhor Jesus Cristo, esfriamento espiritual, não. Lembre-se, para agora, pensa agora, que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você agora, neste momento. Que você não saia aqui dessa noite, que você não saia deste lugar simplesmente limpando a sua mente do que você ouviu e recebeu aqui. Porque a impressão que dá é que muitas vezes nós saímos da igreja, pegamos o nosso carro, abanamos a cabeça assim, aí as coisas voltam ao normal, ou seja, voltam como estava antes, e a gente segue a nossa vida a partir de amanhã fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Não existe uma confrontação com os nossos erros, com os nossos pecados. Não existe da palavra de Deus cortar até a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus que está sendo levada até ao mais fundo da tua alma e do teu espírito agora. Reflita sobre isso. Em uma igreja que tem falta de amor, que esqueceu o primeiro amor, que tem nome de quem vive, nós temos o nome do Cristo vivo. Aleluia! Nesta igreja, nós não podemos deixar o viver a mornidão espiritual. Não podemos permitir o esfriamento espiritual. Nós temos que reagir. Nós temos que nos levantar em jejum, em oração, em práticas do amor de Cristo, e mostrar com a nossa atitude a nossa salvação. Nós não estamos pregando aqui boas obras, nós estamos pregando a atitude da obra da salvação. Quem é salvo, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, quem comprou o ouro fino, purificado pelo fogo, quem vive o primeiro amor, faz boas obras, demonstra este amor através das obras. É isso que o apóstolo Tiago nos ensina. A verdadeira religião, o verdadeiro amor, cuidar dos pobres e das viúvas. Salvação gera boas obras. Boas obras não geram salvação, mas salvação gera boas obras. Arrependimento muitas vezes é a necessidade de uma conversão verdadeira. Este é o desafio que nós temos para enfrentar. Não se acomode a viver uma vida sem amor do início da sua caminhada com Jesus Cristo. Vida espiritual morna e uma autossuficiência que te afasta de Deus. Tudo isso leva a um esfriamento espiritual que pode dar a impressão de viver bem, de viver em paz, fazendo a vontade de Deus,
Mas nas cartas às igrejas da Ásia, nas cartas das igrejas do Apocalipse, que são as cartas à igreja de São Gabriel do Oeste, Jesus está dizendo, Jesus está advertindo a ouvir, a se arrepender e a obedecer. Igreja do Senhor Jesus, tome essa decisão hoje. Se posicione hoje. Levante do seu lugar. Levante a sua cabeça. Olhe para o céu e ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito Santo falou à igreja. Talvez você aqui nessa noite se identificou.